Olá, meus irmãos, aqui do canal do Filho Pródigo. Nós resolvemos gravar um vídeo para vocês sobre oração de libertação e exorcismo, apenas com algumas definições, algumas explicações. Por que nós tivemos a ideia de fazer esse vídeo? Recentemente, agora em abril, foi lançado um filme chamado O Exorcista do Papa, que o ator principal é o Russell Crowe. Esse filme ele é baseado nos relatos do padre Gabriele Amorth, que foi o exorcista do Vaticano durante muitos anos. E como vocês sabem, esses filmes baseados em fatos reais, eles terminam modificando em muito aquilo que é a verdade. Então, esse filme ele tem a visão de Hollywood sobre o que é exorcismo, e é importante alertar então os católicos para que não se deixem enganar. Inclusive, o padre Francisco Amaral foi já ao cinema, assistiu o filme, ele fez um vídeo explicando, ensinando, alertando sobre algumas questões. Eu vou colocar na descrição aqui para que vocês possam assistir. É importante a gente entender as coisas, né? Ver com clareza sobre do que eles estão falando, né? Se está de fato contando como é feito o exorcismo, como são as práticas do exorcismo, enfim. Não podemos nos enganar. É importante também que, como católicos, a gente tenha conhecimento, né, da nossa fé. Então, mais uma vez, eu peço a vocês, né, que quem não tem ainda, tenha em casa a palavra de Deus, a Bíblia e também o catecismo da Igreja Católica. Porque, para que a gente não seja enganado, né, e que ninguém desvie aquilo que é a verdade da nossa fé. Então, vamos lá, algumas questões. A primeira, o que é o mal mencionado no Pai Nosso? Porque quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala no final, mas livrai-nos do mal. Que mal é esse? O Catecismo nos ensina no parágrafo 2852. O mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. Se alguém diz para você, olha, que o inimigo não existe, é da cabeça dela, não é o que a igreja nos ensina. O mal existe e ele é uma pessoa. E o que a igreja ensina sobre a queda dos anjos? A Sagrada Escritura e a tradição da igreja veem na voz sedutora por trás da desobediência de Adão e Eva um anjo destronado chamado Satanás ou Diabo, parágrafo 391. Então, meus irmãos, Satanás ele era um anjo que tinha um trono junto de Deus e que ele perdeu. E como que isso acontece, né? O que a igreja também nos ensina? Conforme a igreja, ele e os outros demônios foram criados bons por natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. E qual é o poder de Satanás? Porque também há uma tendência de aumentar o poder de Satanás, ainda mais nos filmes. Então vamos lá. O poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Ele não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Precisamos trazer para a nossa vida esse entendimento, de que ele não é capaz de impedir a vontade do Senhor, a edificação do reino de Deus sobre a terra. Isso está no parágrafo 395. E embora o inimigo atue no mundo por ódio contra Deus e o seu reino, e mesmo causando graves danos, como nós vemos, né, tantas leis iníquas e tantas outras coisas, esta ação é permitida pela providência divina, pois nosso Deus dirige a história do homem e do mundo. Isso está no parágrafo 395. Nosso Deus tudo governa. E o que é uma oração de libertação? Porque muitas pessoas confundem a oração de libertação com o exorcismo. A oração de libertação é uma oração dirigida a Deus, em que, tal como na última petição do Pai Nosso, nós pedimos para ser libertados do influxo diabólico, ou seja, da influência do mal. Isso está explicado no livro do Padre Duarte Lara, na pergunta 37. E para quem não sabe, o Padre Duarte Lara ele foi assistente do Padre Gabriele Amorth por mais de 10 anos. E atualmente ele trabalha na diocese lá em Portugal, onde ele mora, né? Ele é português, ele é o exorcista da diocese dele. E conforme o Catecismo, no parágrafo 2854, ao pedir que nos livre do maligno, pedimos igualmente que sejamos libertados de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais ele é autor e instigador. Então, quando a gente pede na oração de libertação, a gente pede para ser libertado
de todos os males, presentes, passados e futuros. E nos casos de pessoas que apresentem distúrbios diabólicos leves, um sacerdote pode fazer a oração de libertação. E qualquer fiel também pode fazer a oração de libertação. Até no livro do Padre Duarte Lara, no final do livro, tem uma oração de libertação que a gente mesmo pode fazer. No final desse vídeo eu vou mostrar a capa para vocês do livro. Então, é importante saber que qualquer fiel pode rezar a oração de libertação. É até interessante que a gente faça isso com bastante frequência. E o que é o exorcismo? Eu coloquei para vocês até uma foto do Padre Gabriele Amorti, ele que morreu recentemente, morreu em 2016. E ele é, então, o padre que é relatado no filme. O exorcismo é um sacramental, é um sinal sagrado. Ele nos prepara para os sacramentos, inclusive. É uma celebração litúrgica em que a Igreja exige publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegida contra a ação do maligno e subtraída a seu domínio. Vamos repetir então. Em nome de Jesus Cristo, a Igreja exige que uma pessoa ou objeto seja protegida contra a ação do maligno e subtraída a seu domínio. Isso está no Catecismo, no parágrafo 1673. E o exorcismo, ele visa expulsar os demônios ou livrar da influência demoníaca. Portanto, após excluir-se de que não se trata de um fenômeno psíquico, o grande exorcismo pode ser praticado por um sacerdote com a permissão do bispo. É importante entendermos que a Igreja é muito cautelosa nessa questão, então ela sempre vai primeiro avaliar se não é um problema psíquico, se não é um fenômeno psíquico antes de começar o exorcismo. Até porque a prática do exorcismo também não é algo rápido, é um processo, de exorcismo. E se você precisar de mais orientação, procure o padre exorcista da sua diocese, peça auxílio para o seu pároco. E não tenha medo de enfrentar, se você percebe alguma coisa, enfim, se você se sente atingido de alguma forma, comece fazendo as orações de libertação. E se mesmo assim você perceber que ainda tem alguma coisa com você, ou com alguém da sua família, alguém que você conhece, procure o padre, procure o exorcista da sua diocese, e faça todo esse trabalho de libertação. E quem tem autoridade para fazer o exorcismo? Bom, nosso Senhor praticou o exorcismo e é dele que a Igreja recebeu o poder, o encargo de exorcizar, Nós temos, é ordenado a nós isso, a nossa Igreja. Como que isso aconteceu? Onde que isso está escrito? Isso está escrito em Mateus 10:1. Jesus reuniu os seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Então, sob uma forma simples, o exorcismo ele é praticado durante a celebração do batismo. O exorcismo solene, como a gente conhece, o grande exorcismo, só pode ser praticado por um sacerdote com permissão do bispo. Eu sempre reforço isso, meus irmãos, porque tem umas igrejas aí que nem, que, enfim, distorcem um pouco essa questão, e nós temos, a nossa igreja, existe uma hierarquia. Vamos ficar atentos. Isso está escrito na pergunta 34 do livro do Padre Duarte Lara. E o grande exorcismo é uma oração de plenipotência de Jesus, ou seja, de poder absoluto de nosso Senhor, através do qual um cristão batizado é retirado na força de Jesus da influência e da violência do mal. Só raramente, após um exame rigoroso, é utilizado na igreja. Então, enquanto o pequeno exorcismo ele é realizado na celebração do batismo, o grande exorcismo ele é realizado com o cristão já batizado. Ok? É importante que isso fique claro também, após um exame rigoroso, conforme eu falei. E quem tem autoridade para fazer o exorcismo? São os padres designados pelos bispos. Inclusive tem também uma associação internacional dos padres exorcistas. Caso você queira conhecer, procure a página deles na internet. E se você quiser saber mais também sobre exorcismo e oração de libertação, nós recomendamos 2 livros. O primeiro é o livro do Padre Duarte Lara, Demônio, Exorcismo e Oração de Libertação em 40 Questões, e também o livro O Exorcista Explica o Mal e Suas Armadilhas, que é um livro do Padre Gabriele Amorti. Tá bom, meus irmãos?
Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.